Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar. Está marcado para 16 horas. Logo, logo todos estaremos aqui. Como vocês sabem, normalmente eu aviso que está sendo gravado no Meet, mas hoje esse momento já é gravado automaticamente. A gente pede que, por favor, participem pelo chat, ou se tiver alguma dificuldade, manda lá no grupo, que tem sempre alguém monitorando alguma coisa lá para poder passar para a gente, tá? Meu nome é Marco, eu sou um homem cis, branco, 55 anos, não sou muito alto, mas não um pouco acima da estatura mediana, tenho cabelo branco, um de corte curto, visto uma camisa de malha na cor preta, meus pronomes são ele e dele, tá? E atrás de mim é uma parede branca. Nós somos alunos, hoje nós somos aqui representados pelos doutorandos, eu, a Mariana, mas a Shirley também, que está junto com o coordenador e doutoranda, do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. Temos outros colegas também, que são do doutorado, que participam na plataforma. O programa de pós-graduação em Ciências Naturais, ele tem 4 linhas de pesquisa: a bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologia de materiais e ensino de ciências. O programa é interdisciplinar nas áreas de química, física, biologia, educação, agronomia e matemática, e tem conceito 5 na CAPES. É coordenado atualmente pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso. Nós temos apoio do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica e da Pró-Reitoria de Extensão. A Pró-Reitoria de Extensão, tanto o núcleo fazem parte da área de extensão, que nos apoiam trocando informações, e a Pró-Reitoria é quem vai emitir o certificado final. Além desses certificados, dos encontros presenciais, a gente tem o certificado de quem conclui o projeto com aproveitamento. Somos do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Estamos disponíveis pelo canal do e-mail, tedic.uenf@gmail.com, pelo Instagram, @tedic.uenf, e no canal do YouTube, onde a gente está passando, além de um grupo de WhatsApp também. Aviso logo do início, nós iremos disponibilizar uma lista de certificados de presença para quem está aqui hoje, no final da apresentação. Antes de abrir as perguntas, nós disponibilizamos a lista para quem quiser participar, receber o certificado de participação. E eu volto a explicar esse certificado no final, tá ok? Hoje, quem vai conversar com vocês sou eu e a Mariana. Eu vou fazer uma parte de introdução. A Mariana vai falar um pouco mais específico sobre o transtorno do espectro autista. Tá? A Mariana é licenciada em Química, especialista em gestão escolar, especialista em psicopedagogia, clínica e gestão. Eu sou da área de tecnologia, sou de sistemas de informações e telecomunicações, especialista em docência do século XXI. Tanto eu como a Mariana somos mestres do programa de pós-graduação em Ciências Naturais e pesquisamos na mesma área que estamos atualmente no doutorado, na área de tecnologia. Mariana com foco na gestão de recursos para aluno com transtorno do espectro autista, e eu na gestão de recursos digitais e processo de letramento digital do professor. E hoje a gente vai falar sobre inclusão na sala de aula. A gente vai passar uma sagazinha, só que não na Netflix, na nossa Net TEDIC. É uma brincadeira que eu faço, a Mariana gosta muito, eu trago esse tipo de apresentação, e no top 10, espero que se mantenha, a gente vai falar sobre educação e inclusão na sala de aula. E dica para hoje, nosso encontro é inclusão, e a gente vai passear em 5 capítulos, digamos assim.
vai falar um pouco sobre inclusão e diversidade em âmbito geral, vou passar um pouco mais rápido, e depois a gente vai trazer um pouco de dados, por que a gente fala de inclusão e por que a gente atua na área do ensino fundamental, tanto eu quanto a Mariana. Umas questões até que me perguntaram lá no primeiro encontro, lá, o que é acessibilidade, o que é essas questões, a gente vai trazer um pouco hoje. Eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre isso hoje aqui. Depois, a Mariana vai falar um pouco para a gente sobre história, né? E aí a gente fecha quando eu vou voltar com aquele livrinho que eu falei, mas dentro de um processo mais inclusivo, aquele mesmo padrão que a gente criou dentro de um processo inclusivo. E aí, falando um pouco sobre inclusão, né? Quando a gente pensa em inclusão, a gente tem muito questão assim de ficar, o meu aluninho, a gente não tem que trabalhar com essas questões, não é amor, não é carinho, quando a gente começa a dar pseudonome, é pessoa com deficiência, é assim que a comunidade se identifica, pessoa com deficiência. Portanto, está até na lei brasileira de inclusão, conhecida como LBI, tá? O termo, como a gente tem um problema de pronunciar em sala de aula, às vezes fazer referência, a gente faz aquelas referências, aquelas atitudes, o meu aluninho daltônico, meu aluninho que é meu aluno especial. Aluno especial, não é essa a ideia. O que a lei traz é exatamente pessoa com deficiência. Então, qual é a ideia? É a pessoa com a característica dela. Aí a mesmo. gente indo para a sala de aula, em vez de ser meu aluno especial, é meu aluno com deficiência. Certo, pessoal? A gente usa o termo com deficiência, não um aluno especial. Apesar de ser um termo comum, onde muitas vezes até pessoas superiores a nós utilizam, a gente deve estar evitando. Isso. Aí, essas questões, até o professor Décio, hoje ele está até lá no MEC, nessa parte de inclusão, ele explicava para a gente que é pessoa com barreira, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, se eu tenho uma escada para subir, aquilo é um problema arquitetônico. Quem é um cadeirante vai ter essa dificuldade. Mas se eu tenho uma rampa, a pessoa cadeirante continua com a sua barreira, a sua característica, mas ela não tem mais a barreira. Se a rampa é correta, é coerente, então é uma pessoa com deficiência, mas ela não tem a barreira social, a barreira arquitetônica. Então, hoje em dia, esse termo que eu acho até o professor Décimo defende, eu acho coerente a gente começar a pensar desse jeito, que a pessoa com barreira, que é uma barreira social, uma barreira arquitetônica, é que vai trazer essas questões de comunicação, de atitudes nossas, e no nosso caso, de como a gente usa a tecnologia para diminuir essas barreiras. Tá? Quando a gente fala em inclusão, esse exemplo aí ele é dado pelo meu orientador, meu e a da Mariana, ele gosta muito, ele chama esse quebra-cabeça de estrelinhas, que não tem uma cor, tem várias cores. Assim somos nós, com várias características. E quando a gente pensa em separar uma dessas imagens, dessas estrelinhas, como diz o nosso professor, para tratar de uma maneira diferente, a gente está excluindo, a gente não está trabalhando inclusão. A gente está trabalhando, esse aluno precisa de uma informação e ele precisa ser tratado de maneira, como disse a Mariana, especial. Isso ainda é exclusão, tá? E quando eu trago ele para um grupo separado, para trabalhar ele ali dentro de uma ideia separada de um grupo, por alguma característica, isso é segregar. Isso não é inclusão, isso não é incluir ele na sala de aula. É incluir quando eu estou trabalhando ele dentro de uma comunidade social com todo mundo, dentro daquela possibilidade geral. Ou seja, eu não separo ele no canto, eu não isolo, eu não crio informações diferentes. Tá? Então, como você está falando, inclusão é esse processo de estar trabalhando todo mundo junto, no mesmo ambiente, dentro da mesma ideia, dentro do mesmo conceito, sem separar, sem estar criando materiais, como a gente fala, com puxadinho. E quando a gente pensa em inclusão, a gente não pode pensar em inclusão de um ponto. Meu aluno
é uma forma até meio pejorativa, mas é só para me expressar, meu aluno cego. Né? Então, a gente tem que... Não é uma questão de inclusão. Quando a gente pensa em inclusão aqui no nosso projeto, a gente pensa em inclusão de uma forma geral. A gente pensa na questão do etarismo, ou como alguns chamam de idadismo, né? A gente pensa na questão de todos os processos, como a gente fala, a homofobia, a questão da pessoa que é forte, a pessoa que é gorda. Então, isso tudo faz parte de um processo de inclusão. Mas a gente não pode estar abarcando tudo e resolvendo tudo. Então, aqui dentro do projeto, a gente vai dar, e eu vou explicar o motivo, por que a gente dá esse foco no transtorno do espectro autista, e eu vou explicar por que a gente trabalha um pouco mais dentro de um conceito para dentro de sala de aula, porque o nosso projeto é sala de aula. Quando a gente fala, principalmente eu vou fazer alguns comentários sobre capacitismo, alguma coisa, porque a gente trabalha muito essas questões também. A gente fala que a gente vê isso de movimentos sociais. Por que são os movimentos sociais são importantes dentro do projeto de inclusão? Justamente porque os movimentos sociais, eles vêm de pessoas oprimidas, que sofrem esse processo de alguma forma. Então, alguns símbolos começam a ficar até famosos, como a questão do Vidas Negras Importam, das cores do LGBTQIAP+, né? Ou a questão do que a gente vai focar um pouco mais hoje, que é o transtorno espectro autista, que é o neurodivergente, né? A Mariana tem uma palestra mais completa, que ela explica todos esses símbolos, tá? E aí, quando a gente pensa em uma questão de uma propaganda, de uma família de boa aparência, alguma coisa a gente se exclui, alguma coisa sai desse movimento social de que todos são iguais. Então, a gente começa a criar uma certa violência contra a pessoa que está em sala de aula, que seria uma pessoa que a gente diz como eu me digo uma pessoa comum, não faço parte de nenhum comercial de margarina. Pelo contrário, né? Os cabelos são branquinhos e não é tinta. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da pessoa com deficiência, só que eu vou fazer isso como um jogo, tá? Eu sei que vai chegar um pouco atrasado aí para vocês, e aí a gente vai tentar se adaptar a isso. Eu gosto muito, quando a gente está trabalhando no Meet, a gente vai falar sobre o capacitismo, que é uma forma um pouco mais... Eu preferi de trabalhar isso de uma forma mais inteligente com o jogo. Vamos ver como é que a gente consegue funcionar com isso, tá? Vou explicar como é que funciona, tá? A gente vai entrar numa sala e aí vocês vão receber esse link aqui. Vocês têm que entrar nesse site aqui, carro.it. Eu já vou explicar, já vou botar eu ainda não entrei, então não adianta. E aí vocês vão receber um código, tá? Não é esse código aqui, ele gera um código automático sempre. E vocês podem apontar um sinal, o celular, quem tiver com o celular, QR Code. Há uma limitação, como é um jogo que não é pago, ele fica com até 40 pessoas. O que vai acontecer na tela? Na tela vai aparecer essa imagem aqui, na tela dessa tela aqui do YouTube. Só que quem entrar no jogo, o que vai ver no celular vai ser essa imagem aqui. Então, como é que funciona? A pergunta está aqui. Tá vendo? A pergunta está aqui, na tela. O que é capacitismo? E tem cores e símbolos. Triângulo, losango, círculo e quadrado. Também por cores. E aí vocês podem fazer o quê? No celular, nesse dispositivo de vocês. Então, no celular, vocês vão conseguir apertar esses símbolos que estão aí. Tá? Eu vou abrir a tela agora. Vou começar aqui. Pessoal, a gente vai precisar do celular de vocês. E aí vocês vão escanear esse QR Code que o Marco vai colocar na tela para vocês. E vocês vão conseguir participar do jogo, entrar na sala através desse QR Code. Lá vai pedir um apelido, nickname. E aí vocês colocam ou o nome de vocês ou um apelido que vocês desejarem.
Escolham também um personagem. Aí tem vários personagens lá do próprio jogo. E aí vocês vão entrar na sala, a gente vai fazer a pergunta, e através desse pareamento de cores, vocês vão estar respondendo. Quem acertar certo e quem acertar mais rápido fica na posição mais elevada do nosso ranking, tá? O Kahoot é um jogo, é uma plataforma em que vocês podem estar utilizando em sala de aula. Os alunos geralmente gostam muito porque gera esse espírito competitivo. E o nosso jogo é sobre capacitismo. Então, o que seria o capacitismo e como que ele se apresenta aí no nosso dia a dia. Sejam bem-vindos ao jogo, Gabriele, Tedik, Ru, Nana, Jujuba, Bruna, Prof. Li. Como o Marco disse, a gente tem uma limitação de 40 pessoas, mas acredito que dê, né, para a maioria participar, já que a gente está com 74 pessoas na sala. Então, vamos embora lá? Posso começar? Vou começar. Recorde maior. Eu vou começar, tá? Um QR Code é esse, um PIN é esse aí, porque senão também enrola muito aqui. E aí vai ter um delay já na minha transmissão com vocês, né? O que é capacitismo? Acolhimento à pessoa, inclusão da pessoa com deficiência, valorização da pessoa, desvalorização. A Cat acertou, né? Então, eu vou pedir para vocês serem um pouco mais rápidos. Esse verdadeiro ou falso, então, a Lei Brasileira de Inclusão é uma legislação anticapacitista, verdadeiro ou falso? Dez respostas. Então, é falso. Ela não é uma legislação anticapacitista, tá? Qual atitude pode ser considerada capacitismo? O vermelhinho, ter expectativa que a pessoa limita, tem limitações e fracasso. No azul, trata todos da mesma forma. No amarelo, nenhuma das respostas anteriores. E no verde, oportuniza e ter empatia com a capacidade dos outros. Então, a gente sabe, o capacitismo é isso, é uma questão de começar você a usar essas expressões, onde você tem a desculpa do aleijado e a muleta. Se é uma expressão, ela não é capacitista, é um consenso, é capacitista, é um dito popular. Então, gente, eu vou avançar aqui. Quando a gente usa essas expressões, muleta, ela é capacitismo, tá, gente? Ver uma de João sem braço é capacitismo verdadeiro ou falso? Nove. Verdadeiro, a gente está começando a melhorar aqui. E essa é uma das pessoas que a gente mais usa no meio acadêmico, segundo uma pesquisa que eu fiz junto com a Mariana.
A expressão estou cego de raiva é capacitista. Verdadeiro ou falso? Muito bom, gente. Legal. É verdadeiro. Cat está arrasando. Eu não estou parando muito ali para poder a gente adiantar um pouco. Falar que a pessoa com deficiência parece tão normal é capacitismo. Verdadeiro ou falso? Ainda temos alguns com dúvida, mas isso é uma das coisas que a gente comentou. Fulaninho, fazinho, isso é uma expressão capacitista. Você hoje também é autista, ou você é meio autista hoje, no sentido que a pessoa está desatenta, vincula o TEA ao incapaz, observa o TEA e a pessoa com TEA desperta um indivíduo de interesse específico, considera o autismo como pessoa dispersa, alerta o indivíduo que precisa de mais atenção. Então, vincula a pessoa com TEA como incapaz. Então, isso é o capacitismo, quando você cria expressões que traz essa incapacidade na pessoa por conta de uma questão, de uma característica. Isso hoje eu vi até na Ana Maria, eu passei e vi falar essa expressão sobre capacitismo, quando você infantiliza a voz. Isso é capacitismo, é cuidado excessivo, é beboteísmo, é desconhecimento do que é inclusão. Utilizar a voz é uma expressão altamente capacitista, tá, gente? Parabéns! Anticapacitista está relacionado aos movimentos de inclusão na educação, questões da formação básica, lutas sociais, como sexismo, homofobia, xenofobia, racismo, movimentos europeus e atividade de gênero. Nove respostas, eu acho que não teve, eu acho que o pessoal já saiu, porque por conta do delay não ficou engraçado essa brincadeira. Foi a primeira vez que eu utilizei aqui nesse sistema e não devo voltar. Então, trata-se de lutas que tem a ver com os movimentos sociais, tá, gente? Então, quando a gente está trabalhando essa questão do capacitismo, é porque existe um processo de sofrimento de alguém. Tá? E o pódio aí, só para considerar, a Jujuba, Gabriele, e no topo, Cat. Então, gente, Pessoal, então, quem teve dificuldade, né, a gente pede desculpa, que foi por causa do delay da transmissão. Quem estava assistindo pelo celular e quiser fazer novamente alguma outra oportunidade, vocês têm que acessar o site kahoot.it, colocar o número ao invés de escanear o QR Code. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, fechar sobre o que seria mesmo capacitismo. O capacitismo é uma discriminação relacionada às características da pessoa, onde as características relacionadas às capacidades executivas. Então, relacionada a executar alguma tarefa, né? Então, o capacitismo ele se assemelha ao racismo,
O racismo é uma discriminação por causa de raça. Já o capacitismo é uma discriminação por causa das características, capacidades executivas da pessoa. E aí esses movimentos anticapacitistas, como o Marcos falou, são essas lutas sociais, né, que a gente tem para que as pessoas sejam tratadas com respeito, que é o que elas merecem e da forma adequada. E que também a gente, né, consiga aí fazer a inclusão. A inclusão, se a gente quiser falar, é uma forma anticapacitista, né, Marco? É uma forma onde a gente trata as pessoas, né, com o respeito que elas merecem e levando em consideração as características específicas do indivíduo. Então, você não vai dizer que ela não tem nada e vai fingir que ela não tem nada. Não, você considera as suas necessidades, as suas especificidades, as suas dificuldades e trabalha a partir disso. Essa é a questão. Eu gosto de abordar isso, eu e a Mariana chegamos a escrever um artigo juntos, o quanto isso existe, principalmente no nosso meio acadêmico. A expressão como a de João sem braço é uma das maiores expressões que a gente vê na justificar, está dando uma de Joãozinho sem braço. Né? Isso é associar a pessoa que tem essa questão, essa característica física, como incapaz, né? Como outras questões, como se fulano é cego, conseguiu, por que você não consegue? O que tem a ver a relação da pessoa, da característica da visão dele com o coeficiente de inteligência dele? Nada. Mas a gente faz essas relações. Então, o capacitismo está nesse processo, quando a gente considera que o corpo não é produtivo. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas, né? E às vezes a gente fala até com o aluno. Você não está me ouvindo, não? Você está surdo? É o quê? Você não consegue me ver? Ficou cego agora? Né? Então, são expressões que muitas vezes, né, aparecem aí no nosso cotidiano que a gente tem que se policiar, porque a gente falava sem saber. Então, a partir do momento que a gente começa a saber, né, a gente consegue modificar. Então, agora, a gente vai falar um pouco sobre por que principalmente eu e a Mariana, trabalhamos com a inclusão. E por que a gente trabalha com o ensino fundamental? Aí a gente utilizou alguns dados do INEP, tá? Onde a gente pesquisou e identificou, historicamente, sempre teve uma questão de retenção, e aí a gente está aqui, educação especial, que é assim que está escrito lá no INEP, tá? Então, esse é um dado do INEP, não é nosso, a gente não utiliza muito essa terminologia, educação especial. A gente acha que a educação é inclusiva, chamar a educação e inclusão de formas separadas não existe, a gente trabalha isso como dentro do mesmo processo, mas é um termo que você procurar no INEP vai achar. E aí, quando você começa a pesquisar, observando os dados do INEP, quando você olha esses valores aqui na tela, o que você vê? Você vê que existe no ensino fundamental, que é esse alaranjado, uma retenção muito maior do que o que consegue ir para o ensino médio. Então, a gente já começa a descobrir que a gente precisa trabalhar a inclusão aonde está o problema. Se ela está chegando no ensino fundamental e não sai dali, não vai para o ensino médio, o problema historicamente sempre esteve ali. Aí, quando a gente começa a reduzir isso para o cenário do Sudeste, que é a nossa região, a gente vê que o cenário continua o mesmo, historicamente, sempre teve problemas. E a gente reduziu para o nosso estado. Quando a gente chega no nosso estado, o cenário continua o mesmo processo. Ou seja, a questão da inclusão dentro do Brasil, ou do Sudeste, ou da nossa região aqui, sempre ficou no problema do ensino fundamental. E aí a pergunta é, aonde está realmente o desafio? Nós fizemos um levantamento aqui da nossa região, como a gente percebeu que a nossa região ela é um espelho de todo o grande processo brasileiro, ou do processo Sudeste, ou do processo da região do Rio de Janeiro, ou seja, nós temos o mesmo padrão. E aí tem essa marca aí que vocês estão vendo aí
de 2009 para 2010, que é quando começa o ensino fundamental de 9 anos. Então, quando a gente vai fazendo essas observações, a gente observou que o ensino fundamental dos anos iniciais tinha muito problema, tinha uma retenção muito maior, ou seja, o problema estava praticamente ali. Mas nos últimos anos, isso tem acontecido e tem com o Fundamental 2, ou seja, nós temos dentro da área do Fundamental 1 e 2, dentro do ensino fundamental, uma retenção muito grande. Mas já no ensino médio não está acontecendo. Ou seja, o que a gente observa? Quem entra para o Fundamental 1, ele vai para o Fundamental 2 até 2022, mas ele não segue para o ensino médio, está precisando de algum processo de apoio. E aí, quais são as características que a gente poderia trabalhar? Tem deficiência intelectual e autismo, e o próximo seria deficiência física. Tá? Tem várias outras questões que vocês podem ver, isso dentro dos dados do INEP. Mas e os professores? O que realmente os professores têm observado? Eu fiz uma pesquisa, agora recentemente, onde participou uma quantidade grande de professores, e o que eu observei nessa minha pesquisa? O transtorno do espectro autista, isso aí foi olhando 2022, 23 e 24, o transtorno do espectro autista é o maior índice de incidência na sala de aula. Por que a gente hoje pode dizer que o transtorno é o problema? Porque o professor não está preparado para trabalhar com isso. Não é um problema porque o aluno é o problema, não é essa a ideia. É o problema da falta de preparo do professor, falta de preparo da comunidade para trabalhar com essa questão. Vem seguido do TDAH e deficiências cognitivas. Por isso que a gente tem mais esse foco na área do transtorno do espectro autista, que é onde é a pesquisa realmente da Mariana, tá? E que vai nos ajudar bastante. Mas antes da Mariana falar, perguntar um pouco sobre acessibilidade, sobre o que seriam essas questões de inclusão, de acessibilidade. Eu falei que eu ia responder isso hoje. Então, a acessibilidade, existe um símbolo aí de acessibilidade que a ONU propõe. Durante muito tempo a gente usa esse símbolo de cadeirante, né, que é um símbolo que, incrivelmente, ele surge a partir da Microsoft. A Microsoft quis criar uma acessibilidade com o símbolo de cadeirante. A ONU, agora, recentemente, em 2000 e pouco, 2012, se não lembro, desculpa, ela criou esse símbolo, tá? Que é um símbolo que é equidimensional, ele tem as dimensões próximas. E aí, quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente pode ir para vários caminhos. Dentro dos padrões americanos, que é a ISO, a gente pode chamar de ajuda técnica ou produto assistivo, que é qualquer produto, instrumento ou sistema da tecnologia, e não necessariamente tecnologia digital, mas tecnologia como um todo, que facilita o processo de alguém, tá? Compensa, atenua, elimina uma deficiência. E tecnologia assistiva, dentro tecnologia assistiva é a área do conhecimento de características interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, táticas e promove a funcionalidade. Então, eu gosto dessa definição, porque é onde a gente vai trabalhar, é dessa forma que a gente vai trabalhar, utilizando a tecnologia para atuar como processo, como recurso para o ensino. E aí eu trago dentro da base, dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem o conceito de desenho universal, que é a concepção de produtos e ambientes programados a serem utilizados por todas as pessoas sem a necessidade de que sejam adaptados. Essa é a nossa ideia, de criar processos, de criar recursos que atenda toda a comunidade, não exatamente aquele processo daquele aluninho ou daquele de forma pejorativa, não é essa a ideia, é todo mundo junto. E isso está também dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que o desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem usados
por todas as pessoas. Então, a própria lei brasileira da inclusão, nossa lei, ela trata isso do desenho universal. E o que é essa ideia que a gente fala tanto de desenho universal? Desenho universal é quando você vem de um projeto de arquitetura, se chama aquela... surge lá no início do século passado, onde a gente vai criar um design universal, um projeto universal para atender todo mundo, né? Esse projeto, ele tem nos Estados Unidos, ele foi criado nos Estados Unidos como Desenho Universal da Aprendizagem, tá? Onde ele organiza você pelas áreas afetivas, as áreas estratégias e de conhecimento do cérebro. São neuros, tá? São médicos neuros que trabalharam esse desenvolvimento dessas áreas para empregar diferentes linguagens, símbolos que permitam a compreensão de várias formas. Então, é um processo de estudo que tem muito a ver. Mas, Marco, o Desenho Universal é um projeto praticamente norte-americano. Eu prefiro entender que o Desenho Universal é um projeto que facilita muita gente, tá? E tem vários princípios. Na apostila, a gente traz isso bem mais paulatino, não vou ficar me estendendo aqui, só vou dizer que ele existe. É um projeto que existe e eu faço até comparações na apostila. Eu faço perguntas, o que tem a ver esses objetivos do Desenho Universal com a nossa sala de aula? Então, isso está lá na nossa apostila, na nossa plataforma, tá? O Desenho Universal, ele surge, como eu falei, dessas características de neuropsicólogos, o David, a Rose e a Annie Meyer. Eles tratam a figura desses dois, que estão aqui no canto, tá? Eles tratam essas relações desde 84, dentro do desenho de arquitetura. E aí eles começam a aplicar isso dentro de uma área de tecnologia digital para o ensino, dentro de uma escola, de um hospital. Eles começam isso dentro de um hospital, e aí começam a ter algumas informações que vão ter interferência, como conferências mundiais, e chega já no início do século agora com a diretriz 2.0, que é agora recente, 2021, onde tem 3 princípios, 9 diretrizes e 31 pontos. É muito interessante, não vai ser explorado aqui hoje, ele está mais explorado na apostila, mas eu recomendo para quem queira começar a pensar um pouco dentro dessa ideia de planejamento, de criar engajamento, de recursos diversificados, começar a dar uma lida antes de começar. Vou criar meu recurso. Inclusão não é adaptar, gente, não é preparar para um grupo e para um grupo seleto, um grupo específico. Inclusão é você ter um material que atenda a todo mundo, sem precisar de fazer os puxadinhos. E isso que o Desenho Universal traz para a gente. Quando a gente fala em inclusão, eu acho que a gente tem que ser, sempre que possível, na hora de desenvolver material, tomar muito cuidado com o que a gente fala. E a Mariana vai trazer esses exemplos para a gente, quando com expressões, né? O aluno do transtorno do espectro autista, a pessoa que tem transtorno do espectro autista, ela tem essa questão de não consegue trazer essa relação, né, Mariana? Explique, dá uma fala aí para a gente. Sim, questão da abstração das figuras de linguagem, né? Então, nossa fala tem que ser clara, simples, direta e sempre muito objetiva. Isso aí. Então, essa é a ideia, você trazer essas relações de forma mais clara, como, por exemplo, acho que a Mariana traz um exemplo que eu lembro muito, que é vou matar sexta-feira. E aí a criança está pensando na professora com uma faca apertando contra o calendário. Na verdade, é uma expressão que a gente usa. Vou matar a sexta-feira, quer dizer que eu vou enfocar a sexta-feira. Eu não vou usar a sexta-feira como dia letivo. Mas para a criança do transtorno do espectro autista, ela tem essa dificuldade de abstração. E essa figura traz isso aí. É a figura do Maurício de Souza, que eu trago, que é o André. Essa imagem dessa criança aí é o André, conversando com Cebolinha. E ele traz a expressão, ela fala pelos cotovelos. Como é que a criança pensaria? E na apostila eu vou um pouco mais sobre essa imagem, onde eu vou questionar sobre as formas que foram utilizadas, as questões, as cores, porque dentro da área de inclusão a gente tem que pensar esses processos todos, do excesso de imagem. A gente vai falar sobre isso, sobre carga cognitiva.
Outra questão é linguística. Então, quando a gente cria um recurso, a gente tem o nosso Brasil cheio de expressões, que cada uma significa. Para quem acompanha o Big Brother, de vez em quando vê, né, todo ano eu vejo nas redes sociais essa questão de problemas de expressões entre os participantes. Esse ano teve, né? Então, é uma questão de linguagem, a gente tem que tomar certos cuidados, porque quando a gente cria um recurso para a nossa sala, a gente precisa tomar mais cuidado com esse processo, porque ele pode estar exposto para outros grupos. Então, não é só como aqui na minha região, por exemplo, quando eu falo que uma fruta não está verde, nem está madura, eu digo que ela está de vez. Mas ela não é essa expressão de vez não é uma expressão nacional que atenda o Brasil inteiro. Então, a gente tem que tomar certos cuidados com essas expressões. Com certeza, né? Tipo, pega o enxugador para mim. Muitas pessoas aqui na nossa transmissão talvez não saibam o que é um enxugador. Enxugador, pessoal, aqui na nossa cidade, é toalha de banho. Então, o colega aí colocou aí, a Andréia colocou aí, ó, os pais atípicos estão reativos com os professores, concordando em exigir os direitos dos filhos, mas muitas vezes os professores não têm nem apoio da gestão. É uma das questões que eu até identifiquei, tá, Andréia, na minha pesquisa. A gente viu isso, é uma das questões que eu comento, e aqui na minha pesquisa, por exemplo, uma das pessoas que vai ler faz parte da Secretaria de Educação aqui de Campos. Então, eu espero que tenha algum efeito, pelo menos aqui para a minha região, tá? Tanto a minha como a da Mariana, né, Mariana? Espero. Então, a questão de linguística, como a Mariana falou, o enxugador, o bebê, então são questões específicas da nossa região, a gente tem que tomar certos cuidados na hora de trazer. Normalmente aqui, quando eu falo de carga cognitiva, eu só falo que todos os recursos têm que tomar cuidado com a carga cognitiva. Só que durante o curso, parece que a gente vai ficar rebatendo isso, olha as cores, olha o texto, olha a letra. E eu já percebi que a gente precisa trabalhar isso já dando uma lida nos projetos de aula do pessoal. Então, eu vou dar uma passada rápida sobre carga cognitiva, mas a gente vai falar isso um pouco mais à frente, vai voltar, porque carga cognitiva é uma teoria que surgiu do Richard Maia, quando ele fala sobre a aprendizagem midiática, que tem até uma teoria, a teoria cognitiva de aprendizagem midiática, tá? E ela vem um pouco antes, de 76, que é a teoria da carga cognitiva, de John Searle. Só que depois, no início do século agora, o Richard Maia vai pegar essa teoria da carga cognitiva e vai trazer para a aprendizagem midiática, que é apresentando alguns pontos importantes. Eu vou apresentar de forma rápida, não vou me explicar, mas para a gente já começar a ficar atento para o nosso processo de formação. Então, quando a gente fala em carga cognitiva, a gente usa o princípio de multimídia, ou seja, quando a gente está trabalhando com a tecnologia, a gente pode trazer essa relação da imagem com a palavra, associado. Então, você tem a imagem e a palavra, como nessa primeira fórmula aqui, tá? Que está indicado como certo, ou na segunda, só a casa que está indicado como errado. Então, quando você trabalha com mídia, trazer a imagem e o texto, gente. Mas não é trazer a mídia como estava naquela outra imagem, lá abaixo ou separada. Tá? Ela tem que estar aí junto aqui, próxima. A palavra tem que estar próxima. Mas ela também não tem que estar em outro local lá grande. Não. A imagem tem que estar como nessa primeira fórmula, tá? Próxima do texto. Outra questão que a gente costuma utilizar é trabalhar isso com outros recursos. Por exemplo, uma casa, bota uma árvorezinha. Não, quando a gente está falando de casa, a casa como exemplo aí, é só a casa que a gente vai usar. Então, tenta usar o mínimo de recursos dentro do contexto possível. Não é porque é uma casa, eu preciso botar uma flor, uma borboleta passeando. Isso aí, para os alunos com TEA, é muito importante, pessoal, porque aí você divide a atenção.
E aí você quer falar da casa e se a criança gostar da borboleta, ela já começa a conversar sobre a borboleta e vai falando outros assuntos e a casa se perde. Então, isso aí até nas atividades, utilizar isso, né? Ser mais objetivo nas imagens, utilizar as imagens mais simples, com essa dica que o Marco está dando a vocês. O princípio da coerência, a gente está trabalhando a memória operacional. E como a Mariana destacou, que para o aluno do transtorno do espectro autista, isso é importante, mas não é só para ele, para todos. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre o nível de conhecimento é importante. E a questão do princípio da redundância. Então, se eu consigo colocar a palavra casa, a imagem casa e o áudio casa, ou seja, explicando que é a casa, isso é muito mais importante nesse processo, porque eu estou ativando todos os sensores importantes para ele guardar aquela informação. Tá? E aí foi o que a Mariana trouxe, que é a memória a longo prazo, principalmente do princípio da diferença do indivíduo. A gente tem que tomar certos cuidados, porque a criança, assim como o aluno do transtorno do espectro autista, ou como do aluno que tem TDAH, tá? Ela precisa desse processo de uma forma mais simples e mais clara, com mais recursos, ativando mais sensores para o mesmo processo. Já o adulto que tem uma formação maior ou que está em um nível de escolaridade mais à frente, você pode trazer de um processo mais simples. Mas quando a gente está falando em sala de aula, a gente tem que trazer isso. Perdão. Então, como eu estava falando, a gente tem que tomar certo cuidado do princípio do multimídia, trazer a informação específica para o seu público, para quem você quer, e você vai trabalhar a memória a longo prazo daquele público. E para fechar esse contexto da carga cognitiva e da inclusão, você tem que usar imagens de boa definição, tá? Usa sempre que possível o centro da tela, então imagine essa figura aqui, nessa frâmula, onde você está aqui no centro da tela. Mas por que não tem mais lá em cima? Eu vou já trazer mais informações ali, tá? E trazer falas claras, sem ambiguidade, tá? Uma das coisas que a gente precisa observar é fonte. Então, eu botei aqui umas fontes arredondadas, que é o que a gente mais utiliza para trabalhar, e uma fonte mais desenhada aqui embaixo. E ela é mais difícil de leitura. Então, um dos processos que a gente precisa é tomar cuidado quando você vai usar uma fonte, tá? Conhecer os seus alunos, onde todo ser humano tem suas diferentes características, tenha a intenção de fazer a inclusão. Não queira fazer pelo pedaço, tenha a intenção de trabalhar a inclusão com todo o seu projeto. Tá? Utilize múltiplos recursos da tecnologia, assim como múltiplos recursos, a imagem, o texto, a voz. E dentro desse processo, quando você vai criando isso, você cria uma sociedade de respeito até entre os próprios alunos. E na hora de criar, a gente está vendo aí uma professora, uma imagem de uma professorinha aí, dando aula, um quadro, cuidado com as expressões. Então, um determinado professor estava ensinando programação para professores pedagogos, e aí um grupo de professores desenvolveu um processo de aprendizagem que o aluno tinha que dar um tiro na palavra errada. Então, por isso que tem esse projetil aí, esse desenho desse projetil aí. E a gente tem que tomar certos cuidados. Eu e a Mariana estávamos pensando em fazer um projeto de pesquisa. Vou passar vergonha pública aqui, Mariana, com você. Já sei do que você vai falar. E a gente ia fazer um projeto de forca. Fazer um jogo da forca, que todo mundo brinca com o jogo da forca. Aí nosso orientador foi e falou: vocês estão trabalhando com inclusão? Se vocês estão trabalhando com inclusão, quando o aluno perde, ele vai morrer? É isso que vocês vão passar para o seu aluno? Nós não tínhamos prestado atenção nesse detalhe. Mas ele prestou atenção, chamou a atenção da gente para isso. Então, a gente tem que tomar certos cuidados e certos jogos que a gente vai utilizar, porque existem os focos, existe essa questão da abstração. O aluno, a gente estava passando de uma certa forma um jogo tão tranquilo, tão legal, que é o jogo da forca, que todo mundo gosta de brincar, como um processo. Para quem não conseguir, qual é a ideia final disso? O que fecha disso?
Então, é um problema sério. Gente, agora a gente vai passar um pouco a Mariana vai falar um pouco mais agora. Eu imagino, Mariana, que você vai ter o mesmo problema que eu tive, só que você vai... Aqui eu fiz de tal forma que a gente consegue esperar, tá? Esse jogo está disponível no WordWall, mas eu readaptei ele para cá. Eu já estava esperando uma participação e eu espero que vocês participem no chat. Mariana, você quer falar? É aquela roda que faz as perguntas e eles afirmam. Sim, vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa roda. Essa roda é sobre mitos e verdades a respeito do transtorno do espectro autista. E aí, vocês coloquem aí se vocês acham que é mito ou se é verdade. A gente vai girar a roda. E aí a gente vai falar um pouquinho. Pode ir, Mar. Eu vou ler. Direi. Então, as pessoas com transtorno do espectro autista são extremamente visuais? Mito ou verdade? Coloca aí no chat pra gente. Começou a surgir, Mariana. Mitos. Tem 2 mitos. Então, pessoal, o que seria visuais? O que a gente entende, né, por visuais? Visuais são aquelas pessoas em que tem mais uma certa dificuldade de imaginação, de abstração, em que elas precisam de um apoio visual, onde elas utilizam muito esse órgão dos sentidos, que é a visão. Então, estudos mostram que é verdade, pessoas com TEA são extremamente visuais. Não são todas, porque a gente está falando de um transtorno onde a gente tem várias características que compõem esse transtorno e a gente tem vários graus e níveis, né, em diferentes áreas, quanto linguagem, comportamento, interação social, mas é uma verdade. Vamos rodar de novo, Mar. Pronto. Pessoas com autismo não conseguem se relacionar. Mito ou verdade? Bora, gente, senta o dedo aí. Temos 80 pessoas aqui nessa assistência. O pessoal tá tímido. Agora saiu o pessoal aí falando que é mito. Sim, pessoal, é mito. Eles podem apresentar dificuldade na interação social e nos relacionamentos, né? O nível de severidade vai variar esse tipo de relacionamento. Então, pode ser que eles sejam, né, na área do relacionamento, nível 1 de suporte. Então, ele vai precisar de pouco apoio para se relacionar, para se manter uma conversa. Ele consegue falar, consegue manter um pouco da conversa. Já se ele for nível 2, ele já vai precisar de apoio substancial nos momentos de conversa, né? Às vezes ele não consegue iniciar uma conversa, mas se as pessoas perguntarem a ele, ele responde sim, não, e aí vai ser uma conversa assim bem sucinta, né? Ele não vai manter um diálogo muito grande. Já se for nível 3 de suporte, ele vai precisar de um apoio muito substancial. Ele vai ter mais dificuldade em se relacionar e conversar e manter uma conversa. Talvez ele dê apenas simples respostas como sim e não. Rodei. Autistas apresentam agitação psicomotora. Verdade ou mito?
Bora, gente. Participem aí, gente. Verdade. Mito. Verdade. Então, pessoal, a agitação classificada como psicomotora é uma agitação do TDAH, tá? Os autistas muitas vezes apresentam porque eles têm TDAH como uma deficiência associada ao TEA, né? Porque a gente tem muitos TEAs com TDAH. E eles podem sim apresentar uma agitação, mas não é uma agitação que a gente fala que é psicomotora, que vem da parte psicológica dele para gerar aquele movimento motor, beleza? É uma definição. Mas eles apresentam um pouco de agitação. Mas não são todos, né? A gente encontra autistas até bem calmos. Rodei. Todo autista é diagnosticado quando criança. Verdade ou mito? Esse aí eu acho que é um dos mais fáceis da nossa roda. Mito, mito. Isso, muito bem, vocês estão certos, é mito. A gente tem tido muitos diagnósticos tardios e a gente tem tido muito o quê? Principalmente no sexo feminino, porque as mulheres, as meninas, realizam uma coisa que a gente chama de masking, ou seja, máscara. Elas mascaram o comportamento delas os comportamentos, né, relacionados ao transtorno do espectro autista, e elas fingem que está tudo bem, mesmo tendo um desconforto social. E aí, às vezes, ela chega em casa exausta, cansada, e aí esse diagnóstico só vai vir mais tarde, quando ela mesma consegue meio que se autodiagnosticar, e vários outros casos, né? Hoje em dia, a gente tem muito mais conhecimento, então muitas pessoas estão sendo diagnosticadas agora também em adultos. Próximo, Mar. Rodei. Todo autista é não verbal? Mito ou verdade? Mito, 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 mito. Verdade, mito, mito. Muito bem, pessoal, é mito. Né? Às vezes a gente colocava na nossa cabeça que aquela criança que não falava, que não olhava nos olhos, né, e que apresentava algum comportamento diferente do restante, era uma criança com autismo. Mas hoje a gente vê que é muito além disso. E são muitas outras características e que a gente precisa de um conjunto de características para a gente fechar esse diagnóstico no transtorno do espectro autista. Nós, como professores, não podemos fechar diagnóstico nenhum, tá? A gente só identifica, às vezes, algumas características e pede aos responsáveis, caso não seja laudado, a gente encaminha para um profissional de saúde, né? Recomenda, né? Nem encaminha, recomenda. E aí, não todo autista é verbal. Tem autistas que falam muito, são muito verbais e conseguem se expressar muito bem, mas tem outras características que os colocam no transtorno. Próximo, Mar. Rodei. Pessoas com TEA demonstram apego a regras e rotinas? Verdade ou mito? Mito, mito, verdade. Mito, verdade. Mito. Verdade. O pessoal tá meio dividido. E aí, gente, afinal, é mito ou é verdade? Pessoal, isso é muito verdade, tá? Eles demonstram muito apego a regras e rotinas. Isso é uma característica que nos ajuda na inclusão em sala de aula ou nos dificulta,
né? A gente tem que saber trabalhar com isso, com essa característica. Por quê? Esse aluno meu, ele gosta de fazer sempre as mesmas coisas e ele gosta de ter uma palavrinha que a gente utiliza muito, que é previsibilidade. Então, o seu aluno com transtorno do espectro autista, ele precisa ter uma rotina para ele ter previsibilidade das coisas que vão acontecer, para ele reduzir a sua ansiedade, para ele ficar um pouco mais seguro, e isso dá a ele uma maior atenção no momento que ele está realizando aquela atividade, porque senão ele fica ansioso, preocupado, nervoso com o que virá posterior àquilo. Então, se ele tem uma rotina, ele já sabe mais ou menos as coisas que vão acontecer, ele já sabe o horário da entrada, ele já sabe o horário do lanche, ele já sabe o horário do recreio, ele já sabe o horário do cantinho da leitura, ele já sabe o horário da roda. Então, a gente, em sala de aula, é bom que a gente tenha essa rotina de atividades. E é bom que a gente faça um quadro de rotinas para o nosso aluno seguir. São todos os alunos que precisam desse quadro de rotina? Não. São todos os alunos que já são acostumados com esse quadro de rotina? Não. Então, às vezes, é uma coisa que a gente tem que incluir na família, em casa, e a gente replica em sala de aula. Porque, às vezes, também você bota um quadro de rotina na sala, mas ele nunca usou em casa, então vai ser mais difícil a adaptação. Mas eles demonstram, sim, um apego a essas regras, a essas rotinas. E aí, o ponto principal. Eu não tenho quadro de rotina, eu não faço nada disso, mas atente-se que às vezes você já tem uma rotina, o seu aluno está acostumado, e quando você quebra essa rotina, ele pode desencadear uma crise, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque esse apego nos ajuda, mas pode também dificultar alguma dinâmica. Então, se você vai fazer uma coisa diferente na sala, vai ter um aniversário do coleguinha, vai ter a visita do palhaço, vai ter feira de ciências, vai ter uma apresentação de um trabalho. Aquilo tem que ser dito anteriormente, não pode haver surpresas. Aquilo tem que ser avisado, dando previsibilidade. Daqui amanhã, depois da manhã, vai ter a visita do palhaço. Amanhã vai ter a visita do palhaço. A visita do palhaço é hoje. Entendeu? Porque às vezes a criança vai se assustar, vai quebrar a rotina dela e não vai dar muito certo. Próximo, Marcos. Rodrigo. Autistas têm dificuldade para manter o foco nas atividades propostas. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, verdade, verdade. O pessoal está achando que é verdade. O pessoal não tem dúvida, não. Apareceu uma dúvida. Essa questão de manter foco, muitas vezes isso é uma característica do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, tá? E aí, Ruth botou, gostei da fala de Ruth, verdade se não for o hiperfoco dele. Então, isso aí, a gente fala que é mito exatamente pelos autistas terem hiperfoco. Então, se eles têm hiperfoco, eles conseguem manter o foco nas atividades que os interessam. Então, a Ruth está certíssima quando ela traz esse hiperfoco para a gente, porque o autista pode ter essa característica de hiperfoco. E aí ele consegue ficar horas fazendo a mesma atividade, porque ele gosta daquilo, porque é o interesse restrito dele, porque é o hiperfoco dele. Já o transtorno do déficit de atenção, o TDAH, não consegue isso. Ele realmente não consegue manter o foco, ele não tem hiperfoco em nada, né? Então, isso aí é mais uma característica do TDAH do que o autista. O autista, às vezes, a dificuldade que você tem com ele é de você despertar a atenção para ele iniciar a tarefa. Então, às vezes, ele não tem interesses em relação àquilo que você está propondo. E aí, quando ele se interessa, ele consegue manter o foco, tá?
Ah, Mariana, todos, nada do autismo é todos, né? A gente pode falar um pouco da maioria, tá? E aí, voltando ao caso, mas meu aluno autista não tem foco em nada, porque às vezes ele tem um TDAH associado com o transtorno. Mariana, tem uma pergunta aí, Mariana. Quem pode Qual dar é a pergunta? Quem pode dar laudo? Médicos, só os médicos que laudam com avaliação conjunta com... Depende do que ele vai pedir, mas geralmente psicopedagogos, né, terapeutas ocupacionais, mais relatório da escola, mais análise clínica realizada por ele. Então, geralmente, aí são os neurologistas e os psiquiatras que realizam esses laudos. O psicopedagogo pode fazer um relatório de acompanhamento daquele aluno, mas ele não fecha diagnóstico, ele envia o diagnóstico para o médico, tá? Ele faz até tabelas em que ele chega no diagnóstico, mas isso é encaminhado para o médico. Tá? Uma boa avaliação de um laudo é feita assim. Existem médicos que laudam em consultório sem fazer essas etapas, tá? Mas é isso aí. Professor não pode dar laudo. Professor pode recomendar buscar um especialista porque ele está notando uma diferença na criança. Isso, a psicopedagoga fornece uma hipótese diagnóstica. Existem testes, né, que a psicopedagoga faz, realiza e ela encaminha esse teste, os resultados para o médico. E o parecer pedagógico. Então, Tatiana está perguntando aqui sobre o parecer pedagógico. O parecer pedagógico, a escola pode encaminhar um relatório falando dos comportamentos da criança durante o período escolar, durante a aula. Então, aí o professor vai colocar nesse relatório as coisas que ele acha pertinente. Desculpa. As coisas que ele acha pertinente de ser falado, né, de ser informado para a equipe multidisciplinar. Tanto para a psicopedagoga como para o médico, tá, gente? E aí você faz um relatório bem direitinho, bem detalhado. E você, conhecendo o transtorno, é mais fácil. Porque quando você conhece algumas características, você já ressalta nesse relatório as características que são parecidas com a característica do transtorno. E aí você relata coisas que aconteceram na sala para aí o médico avaliar. Falaram aqui, Carolina botou uma carinha de assustada, igual o Marco, sempre quando eu falo sobre transtorno do espectro autista, ele acha que ele tem algumas características, e a Carolina falou que ela é apegada a regras e rotinas, que quando muda, causa ansiedade nela. Então, ela se identificou um pouco. Então, Carolina, para você estar no transtorno, você tem que apresentar várias outras características, tá? Não é só essa. Fique tranquila. E quando a família não aceita, como proceder? Então, aí, gente, não depende mais do professor. A gente informa, a gente conversa às vezes mais de uma vez, de diferentes formas, pede para diferentes pessoas da escola estarem conversando com essa família, né? Então você conversa, depois você pede para a OPE conversar, pede para a direção conversar. Caso a escola tenha uma assistente social, a assistente social conversa. Aqui a gente está com um Brasil aqui, né? Nos assistindo na transmissão. Então a gente tem realidades de escolas muito diferentes. Porque aqui na nossa região, a gente tem, por exemplo, municípios vizinhos que tem uma equipe pedagógica na escola bem diferente. Então, no nosso município, a gente só tem uma orientadora pedagógica, a direção e o professor. E a gente tem uma assistente social em algumas escolas, não são em todas. Então, a gente consegue trabalhar e conversar com essa família dessa forma. Já tem escolas que têm psicopedagogos presentes nessa escola,
né? Já tem escolas que têm terapeutas ocupacionais, porque já faz parte da equipe de inclusão, então essa terapeuta ocupacional pode estar trabalhando, pode estar ajudando nessa conversa. Então, a gente tem que sempre, gente, ser amigo dos nossos pais, dos nossos alunos. Amigo da forma que a gente não pode chegar porque o seu filho é terrível, porque o seu filho me dá muito trabalho, porque é um absurdo essa criança estar assim, desse jeito, a senhora não ter feito nada ainda. Né? Então, acho que tudo vai muito da forma quando a gente fala com esse responsável. E aí a gente vai conversando com esse pai e muitas vezes orientando esse pai, porque às vezes ele também desconhece. Então, eu já tive pais que falaram, a criança tinha uma dificuldade na fala, não era transtorno do espectro autista, e a avó da criança, inclusive, falou que isso era normal, que todo mundo da casa dela falava assim. Então, ela colocou um padrão de que todo mundo fala assim, porque todo mundo na casa dela, todo mundo tinha uma dificuldade de linguagem. Então, a gente tem que falar assim, olha, avó, todo mundo da sua casa fala assim, mas então todo mundo da sua casa precisa de ajuda. Mas a gente falar, né, de uma forma carinhosa e a gente tentar, né, orientar esse pai de uma maneira com que ele se sinta confortável. Agora, se ele não está aceitando, isso faz parte do luto, né, do transtorno do espectro autista, a gente tem essa parte, onde a gente fala que muitos pais têm o luto, e esse luto é realmente morrer aquele filho que ele idealizou e nascer um novo filho, né, que não é o filho dos sonhos daquele pai, né, daqueles pais. E aí, esse processo de luto passa por essa rejeição de que não, meu filho não tem nada. Então, é um processo que muitas vezes a gente tem que esperar, a gente fala, mas a gente não pode obrigar nada, tá, gente? A gente vai até onde a gente consegue. Thaís, é complicado, né? Thaís falou que tem muitos pais responsáveis que não aceitam, infelizmente, o aluno sem assistência que o aluno precisa. É complicado, e mais complicado ainda é o aluno que tem o laudo, que o pai aceita e que não tem assistência nenhuma, né? Um pai me perguntou quando meu filho vai ficar bom. É muito difícil ter um filho especial. Temos que ter cuidado ao responder certas perguntas. É exatamente isso, Sônia. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes já está implícito na nossa sociedade o preconceito, né? E aí ele já trata o transtorno como uma doença, onde ele está doente e que ele vai ficar bom. Então, é complicado. Gente, como eu falei com vocês, o transtorno do espectro autista afeta 3 grandes áreas, que a gente chama de comunicação, interação social e comportamento. Tá? O DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, divide dentro dessas 3 áreas. Antigamente, ele dava os níveis, né? Ele ainda dá os níveis 1, 2 e 3. Então, onde a gente traz aqui esses níveis. Só que antes, e é isso que eu queria falar, o nível, ele era para tudo. Para comunicação, para interação social e comportamento. Então, o aluno nível 1 tinha que ter as 3 características nas 3 áreas, e ele era nível 1. Agora, dividiu, como o Marco colocou aqui no exemplo para a gente. Então, agora os níveis são por áreas. Então, ele pode ser nível 1 na comunicação e nível 2 no comportamento, certo? Então, o DSM novo, do ano passado, retrasado, ele trouxe essa diferença. Então, agora, nos laudos, né, os médicos especificam mais aquela criança. Então, agora o laudo vem mais específico, né? Então, na comunicação, nível 1, comunicação verbal exigindo apoio. Na interação social, nível 2, exige apoio substancial, não consegue manter conversas, tá? Então, agora tem essa um pouquinho de diferença, mas são as 3 áreas da comunicação, interação e comportamento. Pode ir, Mar. Pode passar, Mar. Passei, é que demora um pouco. Então, dentro das áreas aí, né, da comunicação, dentro dessas 3 áreas, o que pode acontecer?
Esse aluno pode apresentar ecolalia, que é a repetição de palavras, então ele pode falar ecolalia de duas formas. Ele pode repetir uma palavra incessantemente várias vezes, como, por exemplo, bola, 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 bola. E aí ele pode apresentar ecolalia de repetir o que alguém falou, certo? Então eu posso estar falando e ele pode estar repetindo tudo que eu falei. Então, semana passada, eu dei aula para um aluno que tudo que eu falava ele repetia, tudo que eu falava ele repetia. Ele está fazendo essa ecolalia. Então, ele pode apresentar movimentos repetitivos. E aí, o que são movimentos repetitivos? Abanos de mãos, movimentos, balançar de pés, né? Balançar de perna, que muitas vezes muitas pessoas fazem esse movimento de ficar balançando a perna quando está parado, quando está ansioso, quando está, né, nervoso. É um movimento comum, né? E aí, esse movimento repetitivo, a gente fala até que é uma autorregulação do TEA. E eles podem ter também movimentos estereotipados, tá? Que nem sempre vão ser repetidos, mas é fazer assim com as mãos, né? Tem criança que faz assim, tem criança que fica estalando o dedo, tem criança que morde, né? Tem criança que fica se apertando, tem vários movimentos, andar em ponta de pé, tudo está dentro desses movimentos que eles podem apresentar. Sentar em W, né? Não é um movimento estereotipado nem repetitivo, mas é uma característica. A criança, quando senta no chão, ela senta com as duas pernas para trás. Então, quando você olha assim, ele está em W, né? As perninhas não estão cruzadas para frente. Eles são altamente visuais, que a gente já comentou, têm apego a rotinas, podem apresentar uma grande sensibilidade sonora, então barulhos de bola estourando, barulhos muito altos, barulhos de furadeira, de martelo, de coisas assim podem, né, afetar ele, como às vezes gritos, outros tipos de barulho que a gente tem na escola. Isso aí é uma dificuldade que a gente tem nas escolas, é justamente conseguir, né, ter um movimento mais calmo, um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Eles geralmente apresentam hiperfoco em alguns temas, em alguns objetos. Então, eles podem ter um apego demasiado a um determinado tipo de objeto, como um copo. Então, eles vão querer sempre tomar água nesse copo, tomar refrigerante, suco nesse copo, fazer tudo com o copo, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E, às vezes, eles vão ter apegos com temas. Eu tenho um aluno que ele tem um apego por música. Então, tudo com ele é em relação à música. E aí, a gente tem, para a gente conseguir começar a falar com ele, você tem que falar alguma coisa de música. E aí, depois que você está falando de música, aí ele começa a interagir com você e aí você fala o que você quer. Porque se você não falar, começar assim, ele não fala com você. É bem engraçado, é até interessante. Eles têm apego a rotinas, eles têm déficits em figuras de linguagem, né? Que o Marcos já falou para gente. Então, a nossa linguagem deve ser clara, simples e objetiva, direta, sem ficar rodando, instruções bem claras, evitar as palavras não, tá? Então, assim, não corra. Eu prefiro falar ande devagar, porque essa questão do não corra, esse não, eles têm dificuldade no processamento dessa fala, tá, gente? Então, não corra, não jogue bola, não grite. Então, você pode fazer as trocas, né? Ande devagar, senta, fale baixo, né? Porque é melhor do que falar o não. Então, o Marco trouxe aí os exemplos do sim para a gente, né? Ande devagar, sente-se, leia, faça a atividade. Ao invés de falar assim, não brinca com o colega, não está na hora disso. Você fala, está na hora de fazer a atividade. Pode ir, Marco?
certo? E aí, sempre quando o aluno fizer alguma coisa certa, alguma coisa boa, reforce, né? Dê a ele reforçadores positivos. E aí você vai depender do seu aluno. O seu aluno, qual é o reforçador positivo que você pode utilizar? É um elogio? Ele gosta de ser elogiado? Ah, Mariana, mas para meu aluno, elogios não fazem diferença. Ah, mas uma bala, um pirulito faz diferença? A família deixa dar doce? Porque às vezes a família não deixa dar, tá, gente? Tem que saber isso. Ah, a família não deixa dar bala, mas deixa eu dar um bombom. Então, qual reforçador positivo? O que sua criança gosta? Ah, ele gosta do celular. Então, você traz aquilo, ó, você fazendo essa atividade, você se comportou bem, então vou deixar você usar o celular um pouquinho, o tablet um pouquinho. Eu vou deixar você dar uma volta no pátio depois que você fizer isso. Eu vou deixar você desenhar um pouco. Cada criança tem o seu reforçador. Por isso, gente, que a gente fala das características, para a gente conhecer o transtorno. E, acima de tudo, a gente precisa conhecer o nosso aluno. Ah, Mariana, mas eu tenho 40 alunos na minha sala. A educação, ela é desafiadora. E a gente precisa realmente conhecer esse aluno para a gente dar o reforçador positivo que ele precisa, tá? Vamos lá, gente. Tem uma pergunta, a Eliane botou para a gente. Pode me orientar? Acabo de receber um aluno que na escola anterior, Fundamental 1, havia um colchonete em sala para ele. Agora, no sexto ano, devemos repetir essa situação? Eliane, como ele está ficando em sala de aula? Esse colchonete era para ele tirar uma soneca durante a aula e depois ele saía do colchonete, ele ficava o tempo todo no colchonete, era sentado, era dormindo. E tudo isso a gente tem que tentar saber. Se ele já está ficando bem, se ele está conseguindo ficar na sua sala de aula sem o colchonete, eu acho que não precisa voltar o colchonete. Se ele não está ficando em sala de aula bem e ele precisa do suporte do colchonete, não há problema o colchonete. Ah, é para uma soneca. É só uma soneca ou ele dorme aquele período todo? Se for só uma soneca, é um reforçador positivo. É uma forma que você está dando a ele de se autorregular. Ele cansa muito, depois de muitas aulas, ele cansa e tira uma soneca. Então, não há grandes problemas. Só que, se você perceber que ele está dormindo mais do que participando mais da aula, talvez possa ser estudado com a família de qual o horário que ele dorme menos, e talvez esse horário que ele tem que estar na escola. Porque às vezes ele é um aluno que toma um medicamento que realmente vai dar sono a ele, por exemplo, no período da tarde. Então, seria melhor que esse aluno estudasse no período da manhã. Se de manhã ele dorme menos, mas de manhã ele tem terapias, então a gente tem que tentar adequar essa situação. Ele faz terapia todo dia? Ele está rendendo bem à tarde? Os professores estão conseguindo? Tem o turno da manhã? Então, assim, é uma situação que a gente tem que analisar várias coisas para ver o que é possível ser feito. Mas a gente sempre tem que buscar o bem-estar do aluno. E aí a gente sempre tem que conversar com a família para saber certas coisas. Por isso que é importante a gente fazer o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Pode ir, Mar? Então, agora eu vou voltar lá, para a gente voltar a finalizar. A Mariana já falou um pouco para a gente. Alguém comentou aqui sobre a questão de intolerância a alguma alimentação. A Mariana sempre fala, hoje ela passou, mas alguém comentou no chat. A Mariana sempre fala, gente, dê bala a criança como reforçador possível, mas pergunte o pai antes se pode. Eu falei rápido, mas eu falei. Gente, ela é bem... É que normalmente ela afirma isso porque a gente às vezes fala que precisa do reforçador, mas precisa saber se esse reforçador, se vier alimentar, se alguma coisa, se a criança pode, né? Isso aí. Eu queria falar uma frasezinha, Mar. Pois não. E eu quero que quem concorda vai reagir aí com um coraçãozinho para mim, tá? Quem não concorda vai colocar uma carinha assustada, tá? A gente tem os emojis e aí a gente vai ver e vai subir na tela. Então,
Devemos tratar todos os nossos alunos com igualdade. Quem concorda, bota corações. Quem não concorda, fica assustado. É na interaçãozinha aqui, rápida, isso. Tá subindo uns corações aí. Então, gente, vamos lá. A gente não deve tratar nossos alunos com igualdade, não, porque eles não são iguais. Eles são diferentes, eles têm necessidades diferentes, né? Então, a gente precisa tratar os nossos alunos muito bem, Caio, com equidade. A Andréia também colocou aqui. O que seria esse termo equidade, né? Equidade é dar aquilo, fornecer aquilo em que o aluno precisa para desenvolver uma mesma tarefa, como os outros, né? Então, o Marco deu o exemplo para a gente da rampa. A rampa, ela dá acessibilidade a um local. Então, isso é tratar com equidade. Eu não posso querer que todos os meus alunos entrem numa sala de aula se tem um degrau e eu tenho um aluno cadeirante. Então, estou tratando todo mundo com igualdade. Mas não, eu tenho que colocar uma rampa para eu ter equidade para aquele que é cadeirante conseguir entrar na minha sala. Isso aí é o que a gente traz quando a gente usa design universal da aprendizagem, quando a gente usa atividades adaptadas, a gente está tratando eles com equidade. A gente dá a cada um dos nossos alunos os recursos que eles precisam. A gente não dá os mesmos recursos, né? E aí, o que a gente tenta trazer aqui com o design universal da aprendizagem, com o uso de tecnologias, é a gente tentar fazer um recurso que abarque todos os nossos alunos, para tirar um pouco do peso do professor de estar fazendo vários recursos para vários alunos, tá? Então, a gente tem que tratar eles com equidade, tá? Prestar muita atenção nas necessidades do nosso aluno. E aí, para a gente saber qual a necessidade do nosso aluno, a gente precisa conhecer o nosso aluno, tá? Não tem como você fazer adaptações, atividades em que vai promover a inclusão se você não conhece esse aluno. Então, para adaptar, é preciso conhecer. E não basta incluir por incluir, tá bom, pessoal? A gente tem que sempre considerar as diferenças e reconhecer a diversidade dos indivíduos que nós temos em sala de aula. E essa adaptação, às vezes, que você faz para um aluno com TEA em um ano, não vai servir para o aluno com TEA do outro ano, porque ele vai ter necessidades diferentes, tá? A BNCC traz para a gente, né, como a gente deve trabalhar muitos conteúdos, e a gente não sabia disso, muitas dessas informações. Então, a gente tenta trazer essa educação inclusiva, que é essa educação onde todos têm acesso a uma educação de qualidade, em que o processo educacional aconteça, e não que o aluno fique somente dentro da sala de aula. Incluir não é só dar amor e carinho. Incluir é fazer com que aquela criança aprenda as habilidades determinadas para o ano dele. E isso é a parte mais difícil, porque a gente consegue com que eles se relacionam com os colegas, né? A maioria das vezes, às vezes a gente tem alguns problemas de bullying e tal, mas pelo menos na minha região, isso são fatos pontuais, que acontecem às vezes em salas de aulas de alunos maiores, de 6º ao 9º, e a gente consegue isso. Mas agora, o aprendizado do nosso aluno tem sido o nosso maior desafio. Então, a gente tem que estar sempre buscando quais recursos vão facilitar o meu aluno aprender. E aí a gente tem uma dica de que eles são o quê? A gente aprendeu lá na roda, extremamente visuais. Então, a gente tem que tentar trazer recursos extremamente visuais. Vamos lá, Mar. Então, gente, nós vivemos aí uma realidade, eu organizei isso como se fosse um arroba, mas é um processo que começou. Em 2020, nós começamos a BNCC, né? E também, nesse mesmo ano que começou a BNCC,
começou também muita necessidade de usar as tecnologias digitais da informação e comunicação para passar o conteúdo, que foi o período de isolamento social. E nesse meio caminho, nesse processo todo, a educação inclusiva, legalmente, normativamente, não foi esquecida, mas ela se tornou um processo mais complexo, porque a gente não dominava a BNCC, a gente não dominava as tecnologias e a gente não dominava a inclusão. E aí juntou esse monte de processo que a gente não dominava para a gente trabalhar, né? Então, é por isso que a gente tem essa formação dentro dessa ideia de trabalhar as tecnologias e a inclusão. E hoje eu estou trazendo um pouco do que a gente viu na aula passada para essa área de inclusão. Então, a gente viu, observando a BNCC, que a gente trabalhou a matéria e energia, as características de materiais, né, dentro da ideia dos 3 porquinhos. Como a gente viu no encontro passado, esse processo. Tá? E aí eu trouxe um livrinho que eu abri, vou passar ele de novo para quem não teve chance de ver. Eu vou passar de novo o livrinho. Em uma floresta não muito longe morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. Aparecesse pela redondeza um lobo mau. Ele disse: abra logo esta porta ou soprarei, e a sua casa destruirei. Então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. E aí minha historinha terminou aí. E eu falei no outro encontro, como melhorar esse material? Esse material já era tecnologia, já estava dentro de uma ideia boa, legal, já tinha evoluído bastante. Afinal, eu estava falando um pouco de inclusão, porque eu estava trazendo aprendizagem significativa, eu estava trazendo dentro de um processo de uso de tecnologia, eu estava trazendo a minha imagem, utilizando tecnologia de inteligência artificial para poder melhorar a minha fala, mas eu falei, será que esse material pode ser melhorado? Então, essa história hoje recontada, eu teria isso daí, uma entrada, peço que eu começo a falar, apresento para ali, identifico o que é, tem ali do lado onde estão os 3 porquinhos, observe, tem uma chamada, observe o lobo e a casa dos porquinhos. Eu começo a fazer as chamadas. E o meu texto, ele não vai ser mais inteiro. Em uma floresta não muito longe morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. Então, eu já começo a cortar. Aí o meu aluno, em uma floresta não muito longe, meu rosto já apareceu mais, tinha uma legenda, eu gosto dos 3 porquinhos, e aí parei, e aí ele parou, raciocinou. Não demorou muito para que aparecesse pela redondeza um lobo mau. Ele disse: abra logo esta porta ou soprarei, e a sua casa destruirei. E aí o aluno ouve, vê ali, e tem um lobo mau do lado, meio que encarando. Então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. E a história continua, e aí a gente continuaria essa história. Ah, Marco, mas isso dá mais trabalho. Eu costumo dizer que quando a gente prepara um material bom, organizado, você tem um trabalho para você organizar aquilo ali, mas ele vai servir tanto tempo que ele vai continuar servindo, e não só para você, ele vai servir para muitos outros colegas, tá? Então, eu vou parar aqui hoje, a gente vai continuar essa apostila outras vezes, tá? Na apostila, lá na plataforma, tem uma parte grande que fala sobre transtorno do espectro autista também, vai falar sobre a metodologia VARC, que é o visual e comportamental, né? E tem alguns vídeos que eu vou trazer do Rafael Brunelli e do Vitor de Castro, falando sobre tecnologia e falando bastante sobre inclusão. Ele vai trazer sobre essa questão de inclusão, tá? Eu vou encerrar. Pessoal, então a gente continua, né, Marco? A gente tem um encontro sobre TEA, possivelmente, eu não sei a data, mas o pessoal aí do cronograma sabe. A gente vai ter um
um encontro sobre estratégias e recursos didáticos para alunos com transtorno do espectro autista, onde a gente vai falar bem mais detalhadamente, né, algumas coisas, o que fazer, como fazer, por que fazer. E aí a gente tem algumas pessoas falando no chat, né, que infelizmente o sistema não pensa assim. Primeira necessidade seria um mediador, né? E aí a gente concorda que realmente o sistema, a lei é muito bonita, mas as disponibilidades em sala de aula nem sempre acompanham. Mas a gente, como professor, né, a gente sempre lutou realmente contra o sistema e a gente sempre fez a nossa parte da melhor forma, do melhor jeito, sempre se esforçando muito. E vocês já são diferentes por estarem aqui conosco hoje, buscando, né, uma melhor inclusão. Então, uma dica que eu dou a vocês é façam um PEI do seu aluno. O que é PEI, Mariana? É um plano educacional individualizado. Na nossa apostila tem um exemplo de PEI, né? Eu acho que tem, não é nem na apostila, é um documento em anexo, né, Marca? Não sei se já está na plataforma, mas provavelmente a gente vai colocar. Façam um PEI e, na hora de realizar esse PEI, que ele não seja só mais um documento solicitado para a Secretaria de Educação. E que sim, você, na hora de fazer esse PEI, você respire fundo e pense realmente quais são as estratégias que são possíveis fazer dentro da sua sala de aula com o seu aluno. E aí parte das habilidades que o seu aluno já tem para que eles precisam alcançar, tá? E às vezes seu aluno é um aluno de 6º ano, mas que não conhece o alfabeto, e você é professor de ciências. Então, você vai fazer o PEI direcionado para o seu aluno dentro daquela realidade dele, com as atividades que ele consiga realizar, se é pintar, se é circular, tá, gente? Um exemplo que eu dei aqui rapidamente. Então, a gente tem que tentar sempre adaptar da forma que a gente consegue, que a gente pode, o que é possível. Né? Que às vezes a gente não tem muitos recursos, muitas coisas, e aí a gente vai explicar direitinho nessa outra palestra quais são as possibilidades desses tipos de recursos que a gente pode usar com TEA,